Vamos ouvir o Roberto Young, então. Então você comentar antes? Não, eu comento os dois juntos depois. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer ao SENAC pela oportunidade de estar aqui nessa semana. Essa semana vai acontecer muitas coisas na cidade, vai ser ótimo para todo mundo. E também dizer que não é fácil a gente falar perto dessa eminência, mestre de todos nós, que é o professor José Goldberg, que é uma pessoa absolutamente extraordinária. Cada um de nós, brasileiros, devíamos ter um orgulho sem fim de termos uma pessoa como ele, que tem feito tanto pelo Brasil e tanto pelo pensamento sustentável. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre um drama que a gente vive muito sério nas grandes cidades. Eu vou pedir para passar o vídeo, videozinho bem rápido, e a gente vai comentar. Momento de nossa sociedade, podemos dizer que estamos numa transição. Ainda não nos tornamos o que precisamos ser e já não somos mais do que éramos antes. Descemos do pedestal do topo da cadeia predatória, onde estávamos destruindo os ecossistemas, e agora caminhamos para uma nova consciência planetária, onde assumimos nossa verdadeira vocação e a responsabilidade de servir ao planeta. É fato que essa postura ultrapassada está chegando ao fim. Os modelos de cidades que temos hoje são parecidos com um buraco negro, onde a concentração é tão grande que consome tudo, inclusive a própria luz. Mas podemos criar nossas cidades como potentes centros de revitalização e expansão, devolvendo recursos naturais e reconstruindo os ciclos da biodiversidade com inovação e criatividade. Como podemos inverter esse sinal? Passar da destruição à nutrição e florescimento das cidades? Como transformar as cidades em espaços de revitalização? Podemos iniciar nossa caminhada colocando em prática, por exemplo, os valores propostos pela Carta da Terra, nos âmbitos ambiental, social e econômico. Mas essa importante mudança passa pela mudança das atitudes e dos valores de cada um de nós. Aliás, é estranho pensar que só agora estamos nos dando conta de quanto nosso sistema econômico é violento. Acredito em novas formas de fazer política. Uma política que pense na vida em primeiro lugar. Campanha para vereador, onde nós trouxemos um tema que é um tema muito vivo. A Silvia nos falou sobre os 7,3 bilhões de pessoas que moram no planeta, e eu complementaria dizendo que dessas 7,3 bilhões de pessoas, 56% no mundo moram em cidades. Se nós olharmos para o Brasil, 87% das pessoas moram em cidades. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu nos últimos 60, 70 anos, na década de 60, nós éramos 60 milhões de habitantes no Brasil, sendo que apenas 40% moravam em cidades. Hoje nós somos mais de 200 milhões e 87% morando em cidades. Então, eu tenho 58 anos de idade. Na minha existência, nós saímos de uma população de 27 milhões de pessoas habitando cidades, para quase 160 milhões de pessoas habitando cidades. No intervalo de uma vida, e eu espero viver bastante, então, no intervalo de uma vida que ainda espero ter pelo menos mais 30% pela frente, aconteceu isso. Agora, imagina o choque que isso representa nas cidades.
Então, quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos que entender que o Armagedon, né, da sustentabilidade está nas cidades, não está fora das cidades. Se nós não formos capazes de repensar o modelo de vida urbana, não haverá futuro. É evidente. Nós já estamos vivendo isso e sentindo as consequências disso. Então, o maior desafio para os políticos, para os urbanistas, para os arquitetos, para os empresários, para os movimentos sociais, é como pensar uma cidade regeneradora de serviços ambientais. Aqui nós estamos falando das cidades como buracos negros. Eu acho que todos vocês estão familiarizados com esse conceito, né, das estrelas que têm uma massa tão densa e um poder gravitacional tamanho que atrai até a luz. O que tem acontecido com as cidades é que o poder de dissipação dos serviços ambientais das cidades é tal que nós não só acabamos com os serviços ambientais das cidades, como nós impactamos cidades e serviços ambientais num raio de quase 200 quilômetros hoje. Quer dizer, São Paulo já não viveria apenas com os recursos do seu território. Já não temos mais condições de viver com os recursos do nosso território. Outro dia eu estava com o prefeito de Juquitiba e ele estava me dizendo que eles jogam aqui para São Paulo cerca de 5 mil litros, 5 mil metros cúbicos de água por segundo para São Paulo. E ele disse, tudo bem até fazermos isso. 80% do nosso território é intocável porque é reserva ambiental. Eu não recebo um tostão de São Paulo por fazer isso. Os serviços ambientais criados e gerados pela cidade de Juquitiba, que alimentam São Paulo, não são sequer remunerados. Qual o estímulo que as cidades do entorno de São Paulo vão ter para poder continuar gerando serviços ambientais para alimentar a cidade de São Paulo? Zero. Porque nós não pensamos nos serviços ambientais como a base de uma vida minimamente sustentável. Então, o grande desafio hoje da política pública, o enorme desafio da política pública, é pensar cidades regenerando os serviços ambientais. O que é regenerar serviços ambientais? Regenerar serviços ambientais significa regenerar a nossa capacidade de produzir água. Regenerar a nossa capacidade de despoluir o ar e produzir ar limpo. Regenerar a nossa capacidade de ter temperaturas amenas, compatíveis com a vida. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vê o mapa térmico da cidade de São Paulo, tem uma região na Zona Leste que tem uma variação de quase 14 graus em relação à média da cidade. Não tem uma área permeável nessa região da Zona Leste. Então, nós achamos que cidades significam vida melhor, né? Acompanhando bem aqui a apresentação da Silvia. Mas as cidades têm sido o nosso grande teste. Ou nós conseguimos construir um outro padrão civilizatório, e é disso que nós estamos falando, com outros princípios, valores e repertório ético, ou não vai dar. Não vai dar. E eu não falo isso, e nem a Silvia fala, e nem o professor Goldenberg fala isso, para assustar ninguém. Nós já passamos dessa fase de dizer vai acontecer. Está acontecendo. Está acontecendo. A crise hídrica foi um trailer. Foi um trailer do futuro. E nós estamos, como é que nós estamos resolvendo a questão hídrica? Bombando água de um lado para o outro, diminuindo aqui, tira menos da Cantareira, vai lá para o Alto Tietê, puxa da Guarapiranga. Quando nós devíamos parar e espera um pouco. O que é que essa cidade precisa fazer para regenerar água?
seus mananciais. O que essa cidade precisa fazer de forma a que nós possamos diminuir a temperatura, as ilhas de calor que a cidade tem, que impede que chova nas regiões da Cantareira. Então, esse é o grande desafio. Eu queria falar de algumas coisas que estão sendo feitas e que podem ser feitas, que podem nos ajudar nesse grande desafio. O primeiro deles, eu queria elogiar a Aliança pela Água aqui de São Paulo, que reúne mais de 50 ONGs, que estão trabalhando nas diversas formas de captação e produção de água, que não só o consumo da água da Sabesp. Então, tem todo o movimento de cisternas, tem todo o movimento de economia da água, de reuso de água doméstico. Então, você usa a água para lavar louça, você reserva essa água e usa essa água no banheiro. Você aproveita a água para as plantas e assim por diante. Quer dizer, tem todo o processo de reeducação do recurso hídrico e todo um sistema de captação de água de chuva, inclusive de prospecção de água no subterrâneo. São Paulo é riquíssima, tem um movimento em São Paulo chamado Rios e Ruas, que mapeou todos os mananciais da cidade. São Paulo é riquíssimo em água. E nós soterramos tudo. Ali na várzea do Rio Pinheiros, ali na Berrini, os prédios jogam água o tempo todo para dentro do rio. E não aproveitam essa água, porque essa água, tecnicamente, não é adequada ao consumo. Então ela é desperdiçada, vai para o rio. Então, nós criamos uma ficção com a questão da água, depois o professor Goldenberg pode comentar isso, que parece filme. Quando eu era pequeno, eu morava numa casa que tinha poço. E tinha, atrás da minha casa, tinha pelo menos 3 grandes caixas d'água, tipo 5.000 litros cada uma, para reservar água. E eu lembro que quando o poço de casa foi desativado, foi quando a Sabesp começou a canalizar a água, né? E os poços começaram a ser criticados, começaram a ser amaldiçoados, porque eram motivo de doença, era isso, era aquilo, era aquilo. Bom, resultado, todo mundo que produzia água deixou de produzir. Todo mundo passou a depender de uma única companhia que tem as suas ações na Bolsa. E a lógica de uma companhia que tem ações na Bolsa é lucro. E o lucro vem de consumo d'água. Então, a lógica da empresa, em vez de ser produção de água, é consuma água. Tanto é que a Sabesp, até essa crise, dava descontos descomunais para grandes consumidores da água. Essa era a lógica. Quer dizer, a lógica econômica se sobrepondo à lógica ambiental e mais, dissipando toda e qualquer possibilidade de regeneração ambiental. Então, estou dando um pequeno exemplo na questão da água, para dizer que um dos grandes desafios da gestão pública hoje é regenerar serviços ambientais. Agora, a regeneração de serviços ambientais em si só torna a vida sustentável? Não. Nós já sabemos, todas as cartilhas já mostraram, a Silvia nos mostrou mais uma vez, que sustentabilidade é uma equação entre meio ambiente, prosperidade e bem-estar. Né? Essa equação, quer dizer, toda política sustentável tem que levar essas 3 dimensões em consideração. As cidades, elas se movem ou por interesse econômico, ou, no limite, pelo interesse social. E, só por vista ambiental, não há ninguém que represente o meio ambiente nessa equação. Agora que eu estou vereador, eu vejo como as discussões de políticas públicas não passam nem de longe na questão ambiental.
Então, vamos pegar o exemplo da habitação. Né? Habitação. Nós temos um déficit na cidade de São Paulo de mais de 200 mil habitações, né? 250 mil habitações populares multiplicados por pelo menos 4 pessoas, a 6, você tem um déficit de mais de 1 milhão de habitações na cidade de São Paulo. Então, onde é que tem área livre? À beira das represas. Então, onde é que vamos fazer as EIs? Onde é que vamos fazer a habitação popular? À beira das represas. É onde tem lugar sobrando. Aí você vai à beira das represas e você vê o que aconteceu com a qualidade das águas da Guarapiranga, com a qualidade das águas da Billings e assim por diante. Será que não passa na cabeça do gestor público que há tecnologia suficiente hoje para se fazer construções sustentáveis? O mundo inteiro experimentou esse desafio. E por que nós não fazemos? Nós fazemos mais barato, não fazemos aquilo que é sustentável. Então nós acabamos com as águas. Por que o governador não pôde usar a água da Billings na crise hídrica? Todinha poluída. Toda poluída. Né? Então, gerir cidades dentro de um princípio de regeneração ambiental é importante, mas é importante se ver que as políticas sociais e as soluções econômicas necessariamente precisam ser revistas se nós quisermos regenerar os serviços ambientais. Aí vamos para algumas soluções que têm ocorrido em São Paulo que mostram que isso é possível. Né? No começo da gestão Haddad, mas isso já vinha da gestão Kassab, então não é só uma questão da gestão Haddad, também vem da gestão Kassab, começou a se discutir o problema da mobilidade na cidade de São Paulo. Um dos principais problemas que nós temos, que é matador, do ponto de vista da sustentabilidade, é a questão da mobilidade. Excesso de carros, né? Um exagero de carros, carros ociosos, porque a maioria dos carros tem um só condutor, isso tinha que ser revisto. Aí começou a ser revisto. Né? Aí começou a ser revisto, primeiro com os corredores de ônibus, o esforço do governo de estado de ampliação das linhas de metrô, da CPTM, começaram-se a implantar ciclovias, aí os paulistanos começaram a perceber que, de repente, principalmente a classe média, de repente, vale a pena deixar o carro em casa e vamos embarcar nessa tentativa de vários meios de transporte na cidade. De repente, transporte por metrô, ônibus, bicicleta, a pé, começaram a ser mais interessantes do ponto de vista de rapidez, fluidez e tal. Aí, a classe média começa a deixar o carro em casa, gente. Não é incrível isso? Só que começa a procurar táxi. Começa a procurar táxi. E aí, há um represamento dos alvarás de táxi. Né? Há anos, os alvarás de táxi estão em torno de 33 mil. E a demanda sobre transporte individual na cidade começou a aumentar. Aí surge a Uber. Aí a Uber surge como uma aparente solução, não a Uber em si, né, mas dos sistemas de tecnologia, começa a aparecer como uma aparente solução, porque eles começam a falar em compartilhar os espaços dos carros particulares. Aí vem os taxistas e querem destruir a Uber. Aí vem a Uber e quer operar num vácuo da lei. E aí, prefeito, temos que reformular o sistema de transporte na cidade pensando na ampliação da oferta, porque a classe média agora está realmente buscando maior mobilidade e uso de multimodal, e nós temos que rever. Paralisa tudo. Paralisa a Câmara, paralisa a Prefeitura, etc., porque tem o interesse corporativo dos taxistas, aqueles que têm alvará, tem o medo de que os sistemas tecnológicos tornem obsoletos os sistemas de frota, tal, para tudo. Né? Se nós dessemos um passo atrás e pensássemos numa cidade que precisa regenerar serviços ambientais, não tinha discussão. Não tinha discussão.
A resposta está dada. Adapta-se agora a regulamentação para que haja o maior número possível de carros compartilhados na cidade, beneficiando-se dos sistemas tecnológicos para que as pessoas possam transportar em menos carros. Né? Outro exemplo. Todo mundo que dirige aqui está louco da vida com os 40, 50 quilômetros. Né? Quem está feliz com os 50 quilômetros, levanta a mão. Ninguém. Né? Acontece que ao andar 50 quilômetros por hora nas vias expressas, a gente dobra o número de carros nas vias expressas. Por quê? Porque a 90 quilômetros, a distância de frenagem é de aproximadamente 50 metros. Quando você... 50 para mais, eu acho que é quase 60. Quando você diminui a velocidade média para 50, a distância de frenagem passa para 25, 27. Então, você não precisa dirigir com uma distância tão grande do carro da frente, porque se você precisar frear, você não vai bater no carro. E, ao diminuir para 50 km, você dobra o número de automóveis naquela mesma via, claro. Abstraindo que existe um negócio chamado trânsito, engarrafamento, mas, enfim, em termos ideais, né, você dobra o número de carros naquela via. Aí, quando você tem uma velocidade 90 e você não consegue ter a distância adequada, a probabilidade de trânsito é muito maior. De acidentes é muito maior no trânsito. Você reduz, você diminui a possibilidade de acidente. Cada acidente na marginal, por hora, passam 1.300 carros em cada ponto da marginal. Se você interrompe uma via, automaticamente você sobrecarrega as outras duas e 1.300 automóveis. Se você diminui o número de acidentes, você diminui a probabilidade de interrupção de via, você aumenta o fluxo e aumenta o número de carros nas vias. Então, nós olhamos para essa solução de uma forma individualista. Putz, lá vem essa prefeitura atrapalhar a minha vida. Eu já tenho que aguentar isso, tenho que aguentar aquilo, tenho que aguentar... E agora eu só posso andar 50, mesmo que seja às 2 horas da madrugada. Que realmente isso está em discussão. Madrugada podia ser diferente. Mas, enfim, na verdade, uma medida como essa, ela pode ser redutora de custos imensos. Porque você diminui acidente, você diminui ocorrências hospitalares, você diminui vítimas, você diminui a interrupção do trânsito, você diminui a mobilização de profissionais para poder resolver o problema da obstrução da via. E se você for fazer um cálculo dos benefícios de redução de acidente em vias rápidas, todo mundo compreenderia que essa é uma medida, no mínimo, razoável. Né? Outro exemplo. Estão me dando lá a placa de 15 minutos e tal, agora já deve ser 9. Né? Então, estou tentando aqui me conter nos recursos de tempo que eu tenho, que são poucos. Outro exemplo. Vamos fechar a Avenida Paulista no domingo? Não, de jeito nenhum, porque tem hospital, porque tem loja, porque tem isso, porque tem morador, porque não sei o quê. Bom, vamos tentar fechar a Paulista no domingo, para ver o que acontece? Quem foi para a Paulista esse domingo? Quem foi para a Paulista no outro domingo que fechou? Bom, então muito pouca gente foi. Mas, gente, eu não acreditava que eu estava morando em São Paulo. O fechamento de uma via e a devolução do espaço público para as pessoas mudam a cidade. Primeiro muda a relação entre as pessoas. Em vez do cara que está da tua frente, você ter um inimigo que você quer matar, você quer, enfim, fazer assim e o cara some da tua frente porque está te atrapalhando, não sei o quê. Nossa, vira um cordial bom dia, um olá, param para ver os cachorros, param para ver a criança andando de bicicleta.
Quando você começa a abrir espaços públicos para as pessoas começam a viver a cidade. E nós, na nossa dimensão humana, nós somos muito mais generosos do que nós pensamos. E a gente pode ver isso quando a cidade se abre para nós. Porque até agora a cidade é dos carros. A cidade é dos carros. A cidade é dos carros e das construtoras. Né? É ou ocupação imobiliária ou ocupação por via de transporte, por eixo. Aí, de repente, você pega uma via e diz, não, hoje não. Hoje quem vai ocupar esse espaço são as pessoas. E as pessoas ocupam. E ocupam com alegria. Aquele gráfico que a Silvia nos apresentou. O que deixa as pessoas felizes? Bem-estar, alteridade, relação colaborativa, confiança, segurança. É isso que acontece. Então, estou dando alguns exemplos para vocês, podia dar vários, mais uma placa, 5 minutos. Eu vou dar mais um exemplo. Antes, abria um pão de açúcar, podia ser Carrefour, podia ser Walmart, escolham. Né? Perto da casa das pessoas, as pessoas dizem, ai, agora sim eu tenho um supermercado. Né? Aí todo mundo vai no supermercado e começa a morrer a mercearia, a quitanda, a vendinha, e etc, e etc, etc. Bom, fizeram uma experiência no Bronx, não foi só lá que fizeram, em Nova York. Tem outras cidades do mundo que fizeram, Totnes, na Inglaterra, fez também e tal. Que foi, vamos fazer um estudo do dinheiro que sai dessa comunidade aqui para fora da comunidade, na forma de compra de produtos, de marca. Né? E eles fizeram um estudo e viram que mais de 60% da renda daquela comunidade ia embora. Totnes a mesma coisa. Né? Eles, bom, e se a gente mudar? Vai começar a valorizar os produtos locais que são produzidos na região e tal. O que pode acontecer? Bom, eles retiveram, foi um boom da renda média no Bronx, foi incrível. Em alguns anos eles retiveram boa parte da renda que saía, porque reforçava os próprios produtores, as pessoas locais. Ah, mas isso é Bronx. Ah, não, isso é lá na Inglaterra. Não, isso é aqui no Capão Redondo, com o Banco Maria Sampaio. Né? O que eles fizeram lá? Eles criaram uma moeda chamada Sampaio, alguma coisa Sampaio, daqui a pouco eu vou lembrar. Eles fizeram uma moeda e disseram o seguinte, vocês trocam reais 1 a 1, né, por essa moeda e tem lojas conveniadas. E vocês vão lá e compram com essa moeda as coisas nas lojas conveniadas. E depois o comerciante troca isso de volta no banco. O que isso fez? Fez com que as pessoas começassem a gastar dinheiro ali no Capão Redondo. Gente, eu conversei com um açougueiro. Desculpe os vegetarianos presentes, Dorothy. Desculpa, Dorothy. O que aconteceu? Esse senhor, ele triplicou as suas vendas. Triplicou as suas vendas. A gente entrou no açougue, um açougue lindo, todo reformado, cheio de frigorífico, de geladeira, né, e tal. Nossa, mas quem financiou? Aqui é a comunidade. A comunidade começou a usar o dinheiro aqui, em vez de ir no supermercado, começou a usar. E aí nós somos comerciante falando com as pessoas. E é impressionante a mudança que houve no bairro em função da retenção dos recursos daquele bairro no próprio bairro. Né? Tem tudo a ver com a questão do consumo local que a Silvia estava trazendo. Então, eu vou concluir, porque meu recurso escasso já está no fim, e esse é não renovável. Foi. Né? Tempo não tem jeito de renovar. Então, eu queria dizer que, para a gente pensar num mundo sustentável, nós temos que ter, sobretudo, cidades sustentáveis. Cidades sustentáveis precisam ser cidades regeneradoras de serviço ambiental, mas também regeneradoras da qualidade de vida das pessoas. O mundo das cidades não pode ser só concreto, não pode ser só grandes avenidas.
nós precisamos de espaço de convivência, nós precisamos de espaço de troca, nós precisamos de solo permeabilizado, nós precisamos de comunidades que dialoguem com o meio ambiente. Toda a construção em São Paulo, e agora vai ter, na nova lei de zoneamento, finalmente vai ter o fator verde nas construções, de forma que as novas construções tenham uma pontuação especial se utilizarem mecanismos de construção sustentável e assim por diante. É uma medida interessante. Para nós podermos ter um mundo sustentável, antes as nossas cidades precisam ser sustentáveis. Agora, para que nossas cidades sejam sustentáveis, antes nós temos que ser cidadãos, habitantes de cidades, que tomem realmente conta da cidade para que ela seja sustentável. Então, são as medidas individuais que a Silvia falou, mas são aquelas coletivas também, no seu bairro, na sua praça, etc., 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 que regenerem serviços ambientais, qualidade de vida e prosperidade. Se nossas cidades não fizerem isso, não haverá um mundo sustentável de verdade, né? Então, esse é o grande desafio da política pública, é o grande desafio que os prefeitos, as câmaras municipais no mundo inteiro hoje têm. Tem um movimento mundial chamado C40, que reúne as maiores cidades do mundo inteiro que estão discutindo isso. Os prefeitos se reúnem, independentemente de presidentes, enfim, eles se reúnem diretamente para trocar entre si os desafios das grandes cidades. Nós, daqui a 50 anos, nós vamos começar a ver que não tem muita diferença entre onde você mora, onde você produz a sua comida, onde você trabalha, onde você usufrui seu lazer. Quer dizer, os territórios urbanos eles vão passar por uma grande mudança. Aí, concluindo, porque meu tempo já acabou, eu já estou no déficit da Silvia, de 13 de agosto, eu visitei o Butão. E todo mundo fala do Butão de forma meio jocosa, porque o Butão se recusou a ceder a esse modelo de vida. E, desde a década de 70, eles vêm desenvolvendo um indicador de desenvolvimento econômico que não tem nada a ver com PIB. Porque a gente acha que o PIB é medida de riqueza, mas o PIB pode ser muito bem medida da morte, né? Na medida em que tudo é PIB, né? O cara se acidenta de moto, vai para o hospital, aumenta a atividade do hospital, aumenta o PIB. O cara comete o crime, é preso, não sei o quê, vai para a prisão, aumenta a prisão, tem que construir mais prisão, aumenta o PIB. Então o PIB não é medida de nada, a não ser da atividade econômica quantitativa de um dado país. O Butão fez uma coisa completamente diferente. Eles trouxeram para a medida de prosperidade do país outros indicadores de vitalidade comunitária, de satisfação com a sua própria vida, com o seu emprego e tal. Bom, gente, o Butão, tudo bem, vocês vão dizer, é um país de 700 mil habitantes, do Himalaia, só que de um lado tem a China, né, com 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 300 mil habitantes, do outro lado tem a Índia com 900 milhões de habitantes, não é pouco, né? E eles lá não têm, a maior cidade do Butão tem 70 mil habitantes, todas as moradias produzem alimento. Todas. Todas as moradias têm sistemas de regeneração ambiental, biodiversidade, saneamento, produção de água. É absolutamente impressionante. E as pessoas veem aquilo como absolutamente normal. É possível outro mundo que não seja assim? Mas é tão óbvio. É tão óbvio que as coisas precisam ser sustentáveis. É tão óbvio que a gente precisa honrar a natureza. É tão óbvio que a natureza traz elementos, não só na dimensão psicológica e espiritual, mas também dos serviços ambientais, que tornam a vida humana muito melhor. É tão óbvio, e aí eu vou terminar, que maconha no Butão é mato que cresce nas calçadas. Nas calçadas, sabe, mato cresce nas calçadas, assim, né?
Aí, claro, os estrangeiros chegam lá, regalam um olho desse tamanho e dizem assim, como vocês não colhem essa maconha para outros usos? Né? Mas incrível. Várias pessoas do grupo que eu estava fizeram assim, mas maconha assim? Né? Como vocês não colhem isso para outro uso mais interessante? Para quê? A gente é tão feliz do jeito que a gente é. Sabe, o que vai mudar a nossa vida isso aí? Pega aí vocês que precisam disso. Enfim, então é possível esse grau de prosperidade e qualidade de vida, sim, mas nós precisamos construí-lo. Esse é o grande desafio. Obrigado.